Estamos gravando. Então, boa noite para todos. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação que nós fizemos na semana retrasada. Nós encerramos falando sobre o trabalho infantil e nós vamos dar continuidade, porque o trabalho infantil, das doenças relacionadas ao trabalho, é o maior grupo homogêneo que nós podemos falar em termos, principalmente de Rondônia, do próprio do Brasil e Rondônia. Porque ainda existe o paradigma que o pai deve ensinar uma profissão para os seus filhos. Então, ele pega o filho e leva para ser sapateiro, para ser desde pequenininho, para ser agricultor e tal. E, dependendo da condição socioeconômica da família, a própria criança passa a ser o esteio familiar. Quando ele perde o pai e a mãe, tem que sustentar os irmãos, né? Então, eles começam a trabalhar muito cedo. E isso vai repercutir no organismo da criança. Vai repercutir nas doenças que vai adquirir e vai repercutir também nas aposentadorias, que vão ser mais precoces. Porque nós temos que lembrar que a máquina humana, o corpo humano é uma máquina e ela tem prazos de validade, certo? Podemos, assim, citar, grosseiramente falando, que a coluna vertebral do ser humano ela tem um prazo de validade para o trabalho braçal de algo em torno de 30 anos. 30 anos. Se você pega uma criança, um adolescente, uma criança pequena, de 10, 11 anos, e coloca para trabalhar um trabalho braçal, ela vai acelerar esse desgaste da coluna vertebral, que ainda não está formada, que ainda os discos intervertebrais ainda vão estar muito hidratados, os ligamentos ainda vão estar firmes, e o sistema osteomuscular ainda está em formação, então vai desgastar rapidamente. E ali por 35, 40 anos, esse trabalhador já vai estar sequelado, com uma discopatia degenerativa precoce, levando a dores lombares, a hérnias discais e a invalidez. E aí vai repercutir aonde? No INSS, nas aposentadorias por invalidez no trabalho rural. Então, lugar de criança é estudando, né? Então, vamos agora começar aqui a apresentar. Vamos reapresentar aqui. Deixa eu ver aqui, janela. Nós estamos com a apresentação aqui. Compartilhar. Já deve estar entrando aí. Então, a realidade é esta brasileira. E o trabalho é precoce e isso vai impactar, certo? A todos os trabalhadores. E vocês vão pegar isso nos consultórios do Ministério do Trabalho, as psicopatias degenerativas, nas pessoas da melhor idade, né? Os adultos jovens, acima de 40 anos, né? A apresentação vocês já estão visualizando aí? Alguém pode retornar para mim? Já estão conseguindo ver? Sim, então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui se mostra aqui para mim. Ela cheia. Espera só um pouquinho. Pronto. Então, o que vai acontecer? A realidade social das crianças e adolescentes trabalhadores é esta. É começar precocemente trabalhando, trabalho braçal, sem qualquer proteção, sem qualquer IPI, totalmente trabalhando diversas horas por dia, sem lazer, sem recreação, sem alimentação adequada, sem nutrição, né? E sem proteção alguma, somente em áreas insalubres, como lixões, né? Exposto ao sol, né? Radiação solar, produtos químicos, agrotóxicos, né? Ferramentas, acidentes, né? Amputações, traumas, derrubadas, né, de árvores, queimaduras em queimadas, etc. Trabalho braçal, trabalho rural, trabalho infantil, né? E não só aí, também na pesca, também no litoral brasileiro, no trabalho rural como um todo, né? E outros trabalhos também, o trabalho urbano, na prostituição infantil, no Nordeste, na Amazônia, em Belém, né?
e etc, etc. Trabalho doméstico também, pega as crianças pequenas para trabalhar em casa. Isso é muito comum, né? Que vem lá da época da senzala, da colonização portuguesa, em que o senhor dos escravos, né, pegava a mucamba, a escrava negra, e levava para dentro da sede da fazenda para trabalhar na cozinha, trabalhar como babá, para educar os filhos, né, até para fazer iniciação sexual nas crianças, né? Então, isso é uma coisa que vem da tradição portuguesa. Vocês devem estudar um pouco de história, vocês devem ver isso. Que realmente tem até filmes que relatam essa maneira, essa tradição portuguesa, né? Que é um desvio totalmente de conduta que hoje não se aceita mais, né? Nós somos mais civilizados, mais evoluídos, já estudamos. Criança tem que estudar, tem que ter alimentação. O ideal é que tivesse 5 alimentações na escola e ficasse de manhã e de tarde na escola. Agora, como você vai tirar a criança do trabalho rural, que é de subsistência familiar, e vai colocar essa criança só estudando? Porque os pais não veem essa expectativa de médio e longo prazo dessa criança se formar, ser alguém, somente no interior, né? Vai ter dificuldade, pode chegar até o científico, né? Até o concluir o ensino médio, mas depois vem uma universidade. E mesmo hoje em dia, se tem uma universidade, você não garante mais uma renda. Quantos engenheiros estão de Uber hoje, dirigindo Uber, né? Então, não é o diploma que garante renda, põe isso na cabeça de vocês. E aqui, mais alguns anos, medicina vai ser igual, viu? Não vai ser diferente, não. O fato de ser de diploma de médico não vai garantir renda para ninguém, certo? Isso é uma realidade, põe isso na cabeça de vocês. Porque a medicina está totalmente socializada. Hoje nós formamos 1.200 médicos ao ano em Rondônia. Ao ano. Então, mais 2, 3 anos vai estar superlotado de médicos aqui em Rondônia. Não sei para onde que esse pessoal vai atender, onde que vai fazer, mas aqui 10 anos, então, pelo amor de Deus, vai ter mais de 12 mil médicos esses 10 anos, fora os 10 mil que já existem. Então, vai dobrar a população de médicos em prazo de 10 anos, quer dizer, vai faltar emprego, vai faltar posto de trabalho. Tudo bem, minha filha? Uhum. Vai estar dando aula agora, tá? Depois o pai conversa com você. Beijo. Tá bom? Aqui 1 horinha. Tchau. Foi mal. Não, tudo bem. Minha filha aqui querendo conversar comigo. Se é filha de médico, é assim mesmo. Filha de médico, né? Não tem tempo nem conversar com o pai. Bom, consequências gerais, então, do início precoce da vida profissional, da vida laboral. O retardo de crescimento e desenvolvimento, uma criança subnutrida, semi-analfabeta, né? Crescimento até mental, né? Intelectual, má nutrição, né? Somente os ribeirinhos, a base é farinha e peixe. Então, você vê que já tem uma desnutrição proteico-calórica, já entra útero. Vocês vão visualizar que aquelas pacientes ribeirinhas, elas têm uma altura uterina menor, têm um retardo de crescimento intrauterino, então, elas têm pouca gordura. Tem que lembrar que a gordura é importante para o cérebro é gordura. Então, é importante a boa alimentação, a proteína e a gordura, para constituir o cérebro, né? E o cérebro ter condições de raciocínio. Então, isso passa por passa por problemas genéticos, cromossômicos, nutricionais e pré-natal, doenças infecto-contagiosas, né? Doenças infecciosas na gravidez, eu estudar isso na obstetrícia, que eu sou obstetra também, para se evitar o retardo de crescimento intrauterino e também depois o retardo de aprendizado, né? Que é muito comum nas populações mais pobres. Você vê a dificuldade de aprendizado. Aí não consegue desenvolver na escola, aí vai ser o quê? Um trabalhador braçal. Esse trabalhador braçal, ele vai ficar limitado a uma renda de salário mínimo o resto da vida, que ele vai ter dificuldade de ter seus filhos uma boa nutrição. Então, torna-se um círculo vicioso. Então, aquela família, ao longo das gerações, ela não consegue quebrar esse círculo. Só vai quebrar o círculo se tiver estudo, alimentação e transporte para as crianças. E não vai quebrar totalmente.
porque já vem com problema genético e intrauterino, né? Mas é uma maneira de você começar a quebrar o problema é a alimentação na idade pré-escolar, certo? Isso é um problema de saúde pública que nós estamos conversando. Isso aí é saúde do trabalhador. Não é tanto medicina do trabalho, mas é saúde do trabalhador. Né? Para evitar que as crianças tenham retardo mental, mesmo que leve. Né? As doenças infecciosas podem ocorrer no trabalho infantil, né? Malária, leishmaniose, trabalho rural, né? Doenças infecciosas, né? Fadiga precoce. A criança, ela vai começar a trabalhar, ela vai ter fadiga, ela tem que estar se divertindo, ter descanso, né? Tem que ter repouso, né? No mínimo 8 horas de repouso por dia, e às vezes não tem condição de ter esse repouso. E as próprias condições de trabalho, insalubres e perigosas, como nós já mostramos nos slides anteriores, diapositivos, né? Em trabalho em garimpo, trabalho rural, né? Gerando o que isso tudo gera? Adultos incapazes, total ou parcialmente. Né? Tá. Consequências gerais do trabalho infantil. A excessiva carga física e psíquica, monotonia, né? A criança quer brincar e não pode. E o pior é que dá revolta, porque vê o filhinho do papai brincando, tem carrinho novo, vai passear, tem cachorrinho, não sei o quê, e ele se sente um perseguido, um alijado da sociedade, que ele tem que trabalhar para poder comer, ou pedir na rua, como você vê ainda nas ruas de Porto Velho, diversas criancinhas de Venezuela ou de índios, de qualquer lugar possível e imaginável, pedindo esmola, né, para sobrevivência. Qual que é a cabeça que fica dessa criança? Né? Essa desigualdade social, esse trauma psíquico, esse trauma social. Depois cria adolescentes revoltados, né? Aí começa a ser batedor de carteira, vai para a violência, vai para o crime, vai para o narcotráfico. É muito fácil para o narcotráfico. Você imagina uma pessoa de 18 anos, vai ter que procurar emprego, entrar numa fila enorme e tal, para ganhar R$1.000 por mês, ficar 8 horas por dia como balconista, vendedor, ter um patrão que perturba a cabeça, faz assédio moral, assédio sexual, ou homem ou mulher, né? E aí, para ganhar um salário mínimo, R$1.300. Chega em casa, tem que acordar cedo, pegar ônibus, transporte e tal, férias, 13º, aquele negócio todo. De repente vem um narcotraficante que oferece R$10.000 numa vina de 100 gramas de cocaína. E aí? Como é que fica essa desigualdade? Então, o recrutamento do narcotráfico é enorme. Como é que você vai ter uma criança na linha? Ele fica escutando funk o dia inteiro, vai, às vezes ele cai nas drogas também, que aí acaba com o cérebro mesmo, né? Ou sai para a marginalidade, vai sair para o crime. É o que nós estamos observando no Brasil. O Brasil hoje virou um narco-estado, né? E a tendência é só piorar, porque não existe, até o nosso presidente falou, não existe interesse algum de intervir no narcotráfico. Não vai colocar as Forças Armadas, muito menos a polícia. Isso o ministro da Justiça já falou também, quer dizer. Então, pessoal, realmente nós estamos vivendo um narco-estado. Então, o trabalho fica em segundo plano, né? Vendedor ambulante de narco dá muito mais lucro. Como é que você vai educar uma criança no sentido do bem e do trabalho? Isso vai repercutir na força produtiva do nosso país. Isso vai aumentar o custo do Brasil e vai aumentar a insegurança de investimento aqui externo. Isso é saúde do trabalhador, pessoal. Não estou falando nada de política aqui, não. Isso é saúde do trabalhador. Então, essa exposição a doenças, tanto porque o narcotraficante é um trabalhador, né? Todo mundo fala que é trabalhador. Realmente é um vendedor de drogas ilícitas, que até o Supremo agora está querendo oficializar isso, né? Transformar isso em lei, descriminalizar. Isso é uma discussão de trabalho. Não é por à toa. Então, acidente de trabalho. As crianças estão mais expostas a acidente de trabalho. A violência urbana. Todos nós estamos sujeitos à violência urbana. Todos nós estamos sujeitos a acidente de trabalho. Se você está trabalhando e você é assaltado, leva uma bala no teu trabalho, você está lá num posto de saúde, está atendendo, vê uma pessoa, esfaqueia o médico, atira no enfermeiro, rapta, faz roubo, isso é violência urbana.
Isso é acidente de trabalho. Isso pode levar danos psíquicos e também danos físicos, certo? E isso vai repercutir na capacidade laboral do indivíduo, tanto infantil como adulto. Nós temos a síndrome pós-trauma, síndrome pós-traumática, somente ocorre depois de um trauma, que é o quê? Uma violência urbana. Qualquer bancário sendo raptado para assaltar em banco, né? Muitos evoluem com síndrome pós-traumática, medo, pânico, agorafobia, etc. Esses termos vão começar a se adaptar, são termos psiquiátricos, e nós temos que lembrar a saúde mental é a doença com mais frequência, maior incidência na nossa década. E a década seguinte vai ser pior ainda. Já sobrepujou acidentes, a saúde mental hoje é o que nós mais vislumbramos no exercício da medicina em todos os níveis. Todos os níveis. Sem falar nos retardos mentais e também nas crianças com autismo, né? Que teve uma incidência muito alta de autismo agora, por causa do diagnóstico, né? Melhor feito, e também pelo aumento da incidência de nascimentos de autistas, que é uma formação dessa nova geração aí. O envelhecimento precoce das pessoas que trabalham trabalho infantil, por causa da exposição solar, deformidades físicas, por causa da repetitividade. O que é repetitividade? Repetitividade. Lesões por esforços repetitivos. São movimentos realizados em frequências de 1 segundo, menor que 1 segundo, e realizado inúmeras vezes. São pequenos movimentos. Grandes movimentos seriam as DORT, né? Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Mas a LER é movimentos repetitivos, que tem definição específica que nós vamos ver mais adiante nas aulas futuras. Mas a criança também está exposta a isso. O envelhecimento precoce também, pelo trabalho precoce, que ela tem exposição solar, que envelhece muito. Você pode ver, quando você vai atender trabalhadores rurais, quando eles têm 30, 50, 60 anos, parece que o cara tem 70 e está com 40 anos de idade, por causa do sol, né? Envelhece muito. Retardo de crescimento nas crianças, que ficam nanicos, né? Por causa do trabalho precoce, o ritmo do próprio trabalho. Retardo psicológico, a pressão, monotonia, ele não tem atividade lúdica, ele não tem criatividade, ele não fica sonhando igual criança, que pega uma garrafa e fica brincando de carrinho, como a gente fazia. Então, ele não tem atividade lúdica. Então, a criança fica com pouca imaginação, pouca criatividade, pouco estudo. Ela não conhece um palmo na frente, porque ela não teve estudo, ela não conhece o mapa mundi, ela não estuda, não tem percepção. Ela lê um livro e não consegue interpretar um texto. Interpretação de texto é o raciocínio lógico da pessoa. Uma pessoa que não consegue interpretar um texto tem um déficit cognitivo, né? Aí você fala para a pessoa fazer uma coisa, ela faz outra, porque ela não entendeu. Isso é déficit cognitivo. Esse é retardo psicológico que leva a pessoa, né? A dificuldade do aprendizado. Você vai fazer prova, reprova sempre, não consegue entender o que o professor está perguntando, né? Por isso que quando você vai fazer uma prova, o principal é entender o enunciado. Quando eu falei para vocês, as revisões da ENAD, Revalida, etc., o pessoal não consegue entender o enunciado. Isso é interpretação de texto. Por causa daquelas provas tipo teste, né? São terríveis, a pessoa não lê, fica só fazendo xizinho, e só estuda por apostila. Então, A, B, B, C, C, D, não é assim. Você contextualiza. O que são as provas que vocês vão fazer a partir de hoje em medicina? Você vai contextualizar um caso clínico e, através daquele contextualização, que você vai levar ele para um ambiente da clínica, do dia a dia médico, e vai perguntar para ele o que ele acha daquilo. Então, ele tem que ter uma visão de mundo, uma visão de experiência, para saber que diagnóstico você vai falar. Porque não vai estar escrito no enunciado a resposta.
Você vai ter que vivenciar o enunciado e responder os quesitos. É assim que você faz questões para médicos. E vocês podem observar que, a partir de agora, você vai começar a responder provas nesse sentido. Ninguém perguntar qual que é... Não é pergunta direta mais, né? Quais são as complicações da obesidade? Cardiopatia. Não. Eles vão te dar um caso clínico para você analisar, e aí você vai ter, dentro do caso clínico, você vai fazer o raciocínio clínico. E porque a vida é assim. O paciente não chega para você obeso e pergunta o que eu vou ter no coração. Não. Ele vai ter que contar o caso dele. Você vai ter que interpretar ele como um todo. E a outra problemática é a interpretação do global, não só de um tipo de especialidade. Você tem que entender o global do paciente, ele como um todo. A saúde do trabalhador, a medicina do trabalho, tem que entender o trabalhador como um todo. Ah, mas ele é surdo. É surdo? Ah, mas então ele está inapto, não pode mais trabalhar. Não, peraí. Ele vai ter que ser adaptado para Libras e ele vai entrar na vaga de PCD, pessoa com deficiência, que é o antigo PME, pessoa com necessidade especial, que era antigamente. Agora chama-se de pessoa com deficiência. E as empresas têm uma vaga limitada, eles têm que ter vaga, tem que ter um teto de 2% de todos os seus empregados, tem que ser PCD. Isso é lei, isso não é multado. Entendeu? Para fazer o quê? Inclusão social. Inclusão social. Então, você vê, olha o raciocínio que eu fiz agora. Esse raciocínio médico, vocês têm que ter. Vai puxando uma lei, vai puxando outra, vai puxando uma doença, vai puxando para outra, vai puxando para outra. Vocês têm que ter essa interpretação, porque isso é o dia a dia. Ah, a pessoa é surda. Ótimo, PCD. Vamos contratar para a minha empresa, estou precisando lá de um surdo. Para quê? Ele pode trabalhar no ruído, beleza? Você está totalmente surdo, você é congênito, surdez total, irreversível, pode trabalhar no ruído, né? Já está surdo mesmo. Né? Ele pode trabalhar fazendo carga e descarga perfeitamente, desde que tenha uma coluna saudável, né? Certo? Aí, mas é comunicação. Comunicação, Libras. Aí, por isso que todos nós, vejam bem, vocês médicos, estudem Libras. Não é à toa que as escolas de medicina têm cursos de Libras. Alguns são opcionais, outros são obrigatórios. Eu acho que devia ser obrigatório. Porque nós, médicos, temos que brigar pela inclusão social de todos. Ah, você é ginecologista, você não vai poder atender um paciente surdo? Porque ele é surdo e você não sabe Libras. Então, você tem a limitação, não o paciente. Porque você é um analfabeto em Libras. E isso não pode aceitar, você não pode ser analfabeto naquilo. Você tem que atender, você tem que dar acesso à saúde a todos. Então, a obrigação do médico é saber Libras. Eu não sei Libras. Eu sou analfabeto de Libras. Mas eu já me viro. Eu dou umas cacetadinhas, tal, converso, atendo sozinho pessoal com Libras. Pessoal que é surdo, desculpa, pessoal que é surdo, atendo e me entendo. Dou meu jeito, dou meus pulos, mas realmente eu não fiz curso, eu devia fazer, mas acho que vai ser difícil aprender. Mas vocês são mais jovens, devem aprender. O que ocorre? Abandono escolar, claro. Ué, se vem uma pessoa que te oferece para você fazer um trabalhinho ali, levar um pozinho para lá, vai abandonar a escola. Você vai ganhar dinheiro, né? Certo? Não, o cara está trabalhando lá, o pai morreu e está no sítio, o sítio está abandonado, a mãe disse, não, vem aqui me ajudar, filho. Você vai morrer de fome. Não, eu vou estudar. Eu me lembro de uma pessoa que falou assim, que a mãe brigou com os filhos, tinha 7 filhos, mas um deles, ele botava os 7 filhos para trabalhar, para pedir esmola, para sustentar a família. E um deles fugiu e sempre ia para a escola. Esse se formou em Direito. E ele que cuidou dos outros irmãos, sustentou os outros irmãos que não tiveram acesso à escola, por causa das condições familiares. Você vê, é como é importante, né, você dar acesso à escola, alimentação, etc. E aí que, por último, ficou o recrutamento por narcotráfico, que nós já falamos. Né? Então, quais são, na linha do tempo, quais são as consequências imediatas do trabalho infantil? Acidentes fatais, qualquer tipo de acidente, né? Mas os fatais, por causa da violência urbana, você vê que os jovens, adolescentes, de 17 a 29 anos, a maioria são
meninos morrem de violência urbana. Tanto acidente de trânsito como narcotráfico, assaltos, etc. E geralmente são homens. Raro ver meninas, mas também tem meninas. Agora está mais frequente no narcotráfico. E também na violência urbana, as meninas também nessa faixa etária morrerem, né? De 17 a 29 anos. Mas também o acidente fatal ocorre muito em crianças, porque eles vão trabalhar na roça e tal, e tem menos proteção, eles são mais inocentes, então tem muito acidente fatal também. Mas depois nós vamos ver aqui, acho que tem uma estatística de acidentes fatais no mundo, é enorme a quantidade de acidentes fatais, com adolescentes, né? Com crianças. Amputações e trauma raquimedular. Você sabe o que é trauma raquimedular, né? Trauma de medula, somente que ocorre em derrubadas de florestas, né? Trabalho rural. Traumas, fraturas, ferimentos, queimaduras, né? Trabalho braçal, trabalho rural, trabalho urbano, construção civil, se tem muito disso, né? Acidentes ofídicos, cobras, escorpiões, aranhas, principalmente no trabalho rural. Mas isso não quer dizer que não tenha também por aranhas e escorpiões em área urbana, né? Por exemplo, Curitiba tem muito acidente por aranhas, mas é mais acidente de saúde pública. Tem umas aranhas marrons, aranha marrom, ela tem um veneno que ele é proteolítico, ele faz úlceras e produz muita dor, né? E ele fica dentro do sapato, só que para vestir o sapato se toma ferrada, e aí faz necrose do pé, né? Podem ver na internet, aranhas marrons. No sul existe muito. Intoxicações exógenas. Intoxicações exógenas é qualquer produto químico que você entra em contato. Metais pesados, vamos aqui, no mercúrio, no garimpo, né? Solventes, frentistas, né? Pessoa que trabalha sapateiro, a cola, né? Cheirando cola, sapateiro, os drogados, os noiados, o loló, né? Do carnaval, os agrotóxicos, muito utilizado na pecuária e também na agricultura, né? Trabalho rural. Bom, aqui nós temos uma estatística um pouco antiga, né? Mas é só para justificar uma distribuição por estados de 5 a 17 anos de idade, que é trabalho rural, trabalho infantil, proibido hoje no Brasil. Mas nós tivemos aqui nesse período aqui de 5 anos, quase 20 mil acidentes de trabalho, né? Em que 162 crianças perderam a vida. Não é pouco, não, é muita gente perdendo vida, né? Tá. Então, quais são as repercussões a curto prazo, né? Lesões por esforços repetitivos, as bursites, miosites, todas as ites são inflamações, para quem ainda não estudou em fisiopatologia, né? Todas as ites. Então, bursite é inflamações da bursa, principalmente do ombro, né? Chama de bursite de ombro. Miosite, inflamações de músculos. Tendinites de tendões, né? Temos vários tendinites, né? Nós vamos depois ler, nós vamos ver, especificar melhor. E tem as neuropatias periféricas, em especial a síndrome do túnel do carpo, que é ao nível do túnel do carpo, ao nível do punho, né? Que são a compressão do nervo mediano. Mas tem outras também, né? As doenças sexualmente transmissíveis, desnutrição, gripes, as crianças, né? Viroses, pneumonias, gastroenterites, trabalho rural, sem a água potável, aí vai tomar água contaminada, aí pega uma hepatite A, né? Uma gastroenterite, parasitoses, etc., intoxicações, né? Pneumonias ocorrem muito em aviários, né? Em aviários nós temos pneumonias, né? Principalmente crianças que trabalham com a família, né? Cuidando de aves. Quais são os sinais e sintomas que a criança vai ter? Dor muscular, lombalgia, dor nas costas, né? Dor em membros. Opa, está aqui, membros, não, está errado. Opa, volta. Dor em membros, cefaleia, fadiga é cansaço, né? Estafa. Tonturas. Tontura é por causa da desnutrição, né? Hipoglicemia, má alimentação, né? Porque, veja, o trabalho infantil é proibido.
Se você contrata uma criança para trabalhar, mesmo que verbalmente, sem um contrato de carteira assinada, que não vai ser, é claro, que é proibido, você não vai dar alimentação, você não vai dar água adequada, você não vai dar equipamento de proteção individual, você não vai treinar essa criança, você não vai fazer exame dela, não vai fazer nada, você vai colocar ela para trabalhar. E, de preferência, um trabalho escondido. Podemos um trabalho similar ao escravo. Volte e meia, o Ministério do Trabalho e Emprego, fazenda com trabalhos similar ao escravo. O que é trabalho similar ao escravo? Não tem condição onde dormir, não tem higiene de alimentos, não tem higiene da água, não tem banheiro sanitários adequados, o salário não é digno, certo? As ferramentas não são dignas, o acampamento é improvisado. Isso é trabalho similar a escravo, certo? Quando você for ver isso, dá uma olhadinha no que eu falei agora, nessa definição, vocês vão ver que são essas as características. Né? Se não for essas, não é trabalho escravo. Me lembro quando eu fui fazer meu vinho no Rio Grande do Sul, este ano, tinha uma denúncia de trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, lembra? Em Bento Gonçalves? Vinícola Aurora, tal, fui denunciado. Depois foi comprovado que não era trabalho escravo. Veja bem, houve uma briga, um assédio entre os trabalhadores e o supervisor, uma briga entre eles, fizeram uma denúncia de trabalho análogo ao escravo, mas não era trabalho escravo. Depois chegaram à conclusão que não era. Mas depois que o estrago foi feito, lembra que até aqueles ativistas de esquerda foram em supermercado e colocaram rótulos. Essa Aurora é trabalho escravo. Começaram a botar adesivos. Não compra que é trabalho escravo, trabalho escravo. O pessoal lá da Bahia, esse pessoal tudo de esquerda, meio doente mental, antes de ter os fatos averiguados, sai taxando todo mundo e depois, desculpe, foi sem querer. Né? Calma que, para você apontar para os outros um crime, você tem que ter certeza do que está falando. Toda vez que você se deparar com uma denúncia dessas, e com esse ativismo, né? Que essas narrativas, tome cuidado, prudência, caldo de galinha, né? Caldo de galinha, porque não é bem assim, o buraco é mais embaixo, tem interesses escusos por trás, né? Cuidado aí com essa mídia, ela faz uma propaganda muito enganosa e tendenciosa. Nós temos que ter personalidade e estudo para sabermos onde é que nós estamos pisando. E daí, a médio prazo, nós temos os problemas psiquiátricos, né? Depressão. Claro que é depressão. A criança não pode brincar, tem que ficar estudando, trabalhando o dia inteiro, né? Aí ele se sente inferior, claro. Ele vê uma criança toda arrumadinha, brincando com um cachorrinho, brincando com um brinquedo novo, e ele nem brinquedo tem, e ele não pode nem brincar. Isso é uma desigualdade social. Isso dá revolta, dá depressão, depois dá revolta, da angústia, da ansiedade. E quando ele crescer, ele não vai ter cabeça, formação psíquica, nem cultural, nem escolar, para dar um sustento aos seus filhos. Aí ele vai ter baixa autoestima, vai ter um baixo salário mínimo, né? Isso é altamente frustrante para qualquer ser humano. É a frustração da vida, que ele não pôde dar o melhor para os seus filhos, né? Distúrbios bipolares, síndrome pós-trauma, por causa das violências, né? Síndrome pós-traumática sempre tem um episódio traumático por trás, né? Que pode ser violência urbana, acidente de trabalho, pode ser violência rural, né? Pode ser assédio, pode ser prostituição infantil, pode ser tantas coisas, né? Isso tanto masculina como feminina, viu? Não se iluda. Bom, de longo prazo, claro que o trabalhador, nesse tipo de trabalho, braçal, exposto ao calor, posturas inadequadas, várias horas por dia, excesso de horas extras, sem remuneração adequada, sem repouso, sem um trabalho digno, ele vai ter hipertensão arterial, arritmias, degenerações osteomusculares precoces, tendinoses. Nós falamos em ites, né? Quando nós falamos em oses, tendinoses, gonartrose, são
degenerativas, doenças degenerativas. As ites são doenças inflamatórias agudas, que duram em torno de 15 a 30 dias. As oses são doenças de longo prazo, crônicas, que levam à degeneração, né? Gonartrose é a degeneração dos joelhos, nós chamamos de gonartrose, doença degenerativa de joelhos, né? Que cursa com degeneração de menisco, de tendões, de óssea, etc. Artroses, que é das articulações, né? É a degeneração das articulações, né? Tem muito a ver com reumatismos também, né? Tem a ver com as causas infecciosas, inflamatórias, né? Autoimunes, né? A artrite reumatoide, né? Certo? Bom, disfunções endócrinas. Nós temos muito no trabalho, nós temos disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos são diversos, podem ser físicos, químicos, biológicos. Disruptores, eles causam cânceres endócrinos. Nós temos um aumento da incidência de cânceres por causa dessa vida não natureba que nós temos. Excessos de corantes, excessos de hormônios, excessos de vitaminas, excessos de conservantes, excessos de esses bombados, esse material que se usa em musculação, em academias. Esses são disruptores endócrinos. Nas mulheres, nós temos observado muitas tireopatias, cistos, hipertiroidismos, né? Certo? Diabetes, tireopatias, câncer ocupacional, que eu já falei. Temos aquela, como é que chama? Leia um pouquinho sobre epigenética para ver a origem do câncer. Epigenética, tá? Depois vocês vão estudar um pouco disso também. Isso tudo é medicina do trabalho. Nós vamos ver lá na frente o câncer ocupacional, saber um pouco de epigenética, né? Relacionado ao trabalho, hein? Tá? Alterações reprodutivas, né? Certo? Nós temos alterações reprodutivas, claro, devido a radiações, drogas e tudo, né? Radiologista, etc, etc. Alterações genéticas hereditárias, né? Hoje ainda fiz 2 perícias da talidomida, né? Talidomida, as malformações, né? Que era, como é que chama? Teratogênicos. Nós vamos estudar teratogenia ocupacional. Quais substâncias ou efeitos do trabalho que levam a efeitos teratogênicos, né? Radiações, etc. Né? Aí, no sistema osteomuscular, nós temos a cifose juvenil, a osteocondrose espinhal, a dorsalgia, deformidade de coluna, né? Aquela coluna muito jovem, né? Que você faz esforço físico e começa a dar desvio de coluna, né? A escoliose, a coxa vara juvenil, também deformidade da cabeça do fêmur, né? A artrose da articulação coxo-femoral, a degeneração e a discopatia dos discos intervertebrais, que começa já desde a infância, né? Bom, os problemas previdenciários que nós vamos ter. Benefício auxílio-doença precoce. O auxílio-doença são benefícios, vamos falar um pouquinho do benefício agora. Benefício auxílio-doença é aquele que é dado de forma temporária para o trabalhador que tem uma doença que tem que se afastar do trabalho, certo? Para fazer tratamento. Nós temos 2 tipos de benefício auxílio-doença, o previdenciário e o acidentário. O acidentário, como já está no nome, ele é decorrente de acidente de trabalho ou de doença do trabalho. Lembrando que o acidente de trabalho no Brasil inclui os acidentes de trajeto, que é aquele acidente que vai quando o empregado sai de casa e vai para o trabalho, ou quando volta para casa depois do trabalho. Pode ser de manhã cedo, na hora do almoço, à tarde e à noite, né? E tem também o benefício auxílio acidente, que é exclusivo para aquele empregado que tem uma sequela e que ele tem uma redução de sua capacidade laboral. Aí ele recebe 50% do seu salário até a sua aposentadoria. Tanto faz por invalidez, pode evoluir para uma invalidez, ou uma aposentadoria por tempo de serviço.
Então, ele vai receber o salário dele, mais 50%, até chegar até chegar a sua aposentadoria. Que a aposentadoria compulsória no Brasil é 75 anos. A aposentadoria no Brasil começa a partir dos 65 anos, né? Isso no caso dos homens. Da mulher, se não me engano, é 60 e 65. Não, 60 e 70 anos, né? Ou 65, não sei. Agora eu estou em dúvida, depois me pode ver isso. E a reabilitação profissional precoce também. Devido à baixa escolaridade, aquele trabalhador sequelado, você não vai conseguir reabilitar ele para outra função. Por exemplo, um trabalhador rural, semi-analfabeto, que tem um problema de coluna, que pode trabalhar como escriturário. Como é que você vai enquadrar ele como escriturário se não sabe ler e escrever? Então, ele não se enquadra na reabilitação profissional. E aí, o que acontece? Ele é aposentado por invalidez precocemente. Então, você viu? Uma coisa leva a outra. Má educação, baixa escolaridade, desnutrição, trabalho precoce, abandono da escola. Aí, semi-analfabeto. Aí ele fica trabalhando. 20, 30 anos depois, parece um problema de coluna, qualquer outro problema, ou aumenta o número de acidentes dele, ele sofre um acidente, ele fica sequelado, ele vai para a reabilitação profissional, não tem como reabilitar, ele se aposenta. Qual que é a conclusão final dessa tragédia? O custo do Brasil aumenta lá em cima. Então, o produto, como, por exemplo, fabricar um celular aqui no Brasil, é impossível. Que a China vende por 10% do preço nosso aqui. Porque hora extra, licença paternidade, licença maternidade, benefício do INSS, INSS, mas não sei o quê, hora extra, férias, 13º. Todas as leis que garantem o trabalhador aumentam o custo do Brasil. Certo? Aumentou o custo do Brasil, aumentou o custo do INSS, nós perdemos competitividade a nível internacional. Deu para entender, pessoal? Isso é saúde do trabalhador. Isso é economia. Economia mundial. Competitividade. O Brasil não tem competitividade. Nós temos o quê? Nós conseguimos importar insumos. Insumos. Maior produtor de soja, maior produtor de carne do mundo, maior produtor de café, maior de tudo. Mas é tudo insumo. Tudo insumos. Você não produz você não tem a indústria, entenderam? Por exemplo, Manaus. Manaus é uma montadora, não é indústria de automóvel. Vem do Japão as peças. Eles só montam. Entendeu? Essa indústria montadora. Então, esse que é o problema do Brasil. Por exemplo, Rondônia exporta carne, soja, tudo, mas não industrializa. Não industrializa. Entendeu? Então, nós mandamos insumos embora. Isso é um grande problema. Outra coisa que eu falei do auxílio reclusão, quando a pessoa descamba para a violência, das diversas formas, incluindo o narcotráfico, ele é preso. E aí ele tem um auxílio reclusão que é maior que o salário de quem trabalha. Então, por que eu vou trabalhar? Se eu for preso, a minha família vai ganhar mais do que eu estiver trabalhando. E eu vou ter comida, 5 refeições por dia, vou ficar no presídio e não vou precisar trabalhar. Esse é o Brasil. Pensão. Se morrer, a família vai ter direito à pensão. Se morrer no presídio, então, nossa senhora, vai ter até indenização. Porque não pode morrer no presídio, porque a culpa é do Estado. O Estado está tutelando o cara lá dentro. Se ele morrer lá dentro, a culpa é do Estado. A família vai receber indenização e não é baixa, não, é alta. Certo? Então, o nosso custo previdenciário é altíssimo, elevadíssimo. É o custo do Brasil. Tudo pelo social, né? Certo? Nos Estados Unidos não tem nada disso. Você recebe hora-aula, ou melhor, hora-aula. Hora-aula é trauma de professor. Recebe hora trabalhada. Não trabalhou? Está doente? Não recebe. Eu vou para o INSS, vou para o SUS. Não tem SUS. Eu vou para o INSS. Não tem, chefe. Não tem.
Ou trabalha ou não trabalha. E todo mundo quer trabalhar nos Estados Unidos. Os mineiros, então, são loucos para ir trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Paga bem. Mas tem que trabalhar. Aqui no Brasil, eles preferem receber mal e ir para o INSS, para não trabalhar. A diferença de cultura. Se vai no Japão, fala que o velhinho lá de 70 anos está inválido, ele se suicida. Ele se sente um peso para a família dele e para a sociedade, ele se suicida. Aqui no Brasil, ele está na fila, com 25 anos, para sair inválido, para soltar foguete lá fora que conseguiu invalidez. Cultura do povo fazer o quê, né? Infelizmente é uma realidade. Isso não é preconceito, não, estou falando porque é a realidade mesmo. Você vai lá no INSS, vai lá na Justiça Federal, essa é a cultura. Infelizmente, a pessoa que fala essas verdades é mal vista pelo povo. Ai, meu Deus, que absurdo, a pessoa falou isso. Mas é verdade. Uma vez teve um candidato a prefeito que falou que a nossa cidade aqui era um lixo. Um lixão, sabe, meu Deus, o quê? O Mário Português. Criticaram ele, ninguém votou nele, falaram que ele era um absurdo e tal. Se a gente não reconhecer a realidade, a gente nunca muda ela. Agora, esse prefeito aí realmente agora está mudando a rodoviária. Era um lixo mesmo, né? Agora está melhor. Agora podemos começar a elogiar, né? Está bem melhor, diga-se de passagem. A rodoviária está ficando um brinco. Espero que aqui um ano não esteja aquele lixo de novo, né? Vai ver o povo que ia botar lá dentro. Porque se não tiver quem cuide, quem zele, quem limpe, por exemplo, como o shopping. O banheiro lá, eu fui lá ontem, final de semana, eu fui lá no shopping, aí tive que ir no banheiro. Já estava meio caidão. Antigamente era limpão o banheiro, não tinha cheiro, tal. Os caras tinham um cara lá dentro arrumando toda hora. Estava meio abandonado o negócio, lá na área de refeição lá em cima, né? Então, tudo é uma questão de cuidar. Não é só montar. O mais barato é você construir, montar. Mas a manutenção diária, isso é cuidar de todos nós. Se usou o banheiro, deixa limpo como você entrou. Mas o cara, quer passar fezes na parede, aí, meu irmão, quantas vezes já vi isso? Meu Deus do céu, cada um. Eu tenho umas imagens aqui antigas da Ceron, Eletronorte. Meu Deus do céu. Cada banheiro, cada coisa. Eu fotografava e guardava. Para vocês verem o que é medicina do trabalho, né? O que era. Evoluímos muito. O ser humano é muito, muito, muito sem cabeça, né? Mas tudo bem. Na linha do tempo, ver as psicológicas do trabalho infantil. Experiência desgastante. Sinais e sintomas. Medo. A criança tem medo, claro, vai trabalhar. Insegurança, vai para a rua. Mas não, você na rua, sozinho, gastando esmola, aí vem alguém, faz o que quer com você. Depressão, sim, insegurança, medo, depressão, irritabilidade, dor de cabeça, insônia, sintomas gastrointestinais, dificuldade na concentração, baixo rendimento escolar, se é que vai para a escola. Dificuldade para mudanças, criança impotente diante das novas exigências da vida. Ela não tem como ela mudar aquele estado de vida, aquele modo de vida dela. Não tem como. Dificuldade de aquisição de novas habilidades. Não vai aprender nunca nada. O que pode aprender rapidamente é malandragem, né? Roubar, sequestrar, violência, coisa mais fácil. Vai ter fadiga psíquica, cargas mentais excessivas, vai ter revolta, né? Vai ter agressividade, tanto autoagressividade como heteroagressividade, dificuldade de adaptação, medo, perda de autonomia. E aí nós temos lá no final o recrutamento do crime, drogas, prostituição, armamentos, violência urbana. E aí a velha pergunta, né? O crime compensa. Nós estamos vendo que, infelizmente, o direito, com D maiúsculo, o direito está perdendo para o crime. O direito no Brasil está perdendo para o crime, isso é uma realidade. E cada vez mais nós vamos ter mais esse problema de violência. Né? Psicossociais, experiência desgastante, custo previdenciário alto, déficit de custeio, não tem mais dinheiro para a previdência, as aposentadorias nossas correm riscos, a inflação está começando aí. Como o governo não está segurando o dinheiro, está tendo um rombo nos orçamentos, a inflação, esse ano que vem, vai comer solta. Custo Brasil está elevadíssimo, né? Sensação que o crime compensa.
Vender droga compensa muito mais que trabalhar, até como médico, né? Tanto é que tem até... Como é que é? Agora, essa semana, pegaram um diplomata traficando 50 quilos de cocaína em carro da embaixada brasileira na Turquia. Esse está morto, né? Turquia, a justiça mesmo não brinca, não. Esse aí não sai mais, não. Pode chorar, pode o Lula pedir, fazer o que ele quiser. Esse, prisão perpétua. Pode esquecer, os dois, né? Sensação que o crime compensa. Aqui, né? Baixa competitividade internacional, global. Essa semana nós vimos nos noticiários que retiraram não sei quantos bilhões de dólares de investimento do Brasil, semana passada. E o pessoal o Haddad só falando besteira. Vamos ver onde é que nós vamos parar. Sem investimento, não vai ter progresso, não vai ter vaga, não vai ter emprego, não vai ter novas indústrias, não vai ter comércio. A inflação vai subir, não vai ter produtividade, não vai ter reinvestimento. O agro vai parar de reinvestir. Quantas máquinas não estão sendo vendidas? Parou o comércio de máquinas dele, colheitadoras, tudo, porque está muito caro. O pessoal não quer investir porque está com medo. O próprio Banco do Brasil parou os investimentos do agro, segurou dinheiro. Isso representa o quê? Vai reduzir muito a nossa exportação e vai começar a ter fome no campo, na cidade, né? Porque o campo não passa fome, não. Então, qual que é o escopo e o objetivo, então? Nossa, isso aqui é um termo de uma apresentação que eu fiz no Ministério Público do Trabalho na Semana de Combate ao Trabalho Infantil. Proteger, preservar e recuperar a integridade física e mental da saúde das crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então, é proibido criança menor de 16 anos trabalhar. E nós temos tirado da cabeça aquele paradigma de trazer crianças do interior para cuidar dos nossos filhos que nós estamos trabalhando. Isso é um absurdo. Isso aí é mucambo. Isso é coisa de português, de colonização portuguesa. Nem em Portugal se faz mais isso. Então, crianças têm que estar estudando e não trabalhando. Interessante, eu vou repetir aqui, diz que os rios são violentos, né? Por exemplo, Madeira é violento, né? Mas ninguém diz violentas as margens que os comprimem, ou as cachoeiras, as pedras das cachoeiras que batem nelas, né? Nas águas. Tá. Isso aqui não é fim, não, é conceito. Vamos falar agora de algumas doenças relacionadas ao trabalho. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma coisinha. Aqui tem as pneumopatias ocupacionais. Tem um conceito solto aqui, que eu acho que está colocado errado. Mas vamos ver ela aqui. O que é? Você coloca um trabalhador para trabalhar nas poeiras, ou trabalhar com produtos gasosos, produtos químicos, voláteis, né? Por exemplo, o frentista, ele está trabalhando com gasolina, né? Com benzeno, com derivados de petróleo, são voláteis. Então, ali ele está se contaminando. E a gente não vê ele usar máscaras, protetores respiratórios. E eu não sei se vocês já abasteceram, se baixaram o vidro do carro e sentiram aquele aroma entrando dentro do carro. Aquilo ali é altamente tóxico. Aquilo ali leva à anemia, né? Leva à leucemia, leva a cânceres. Nós vamos ver lá na aula de produtos químicos. Então, a inalação é feita pelos pulmões, né? Então, isso é uma intoxicação por vias aéreas superiores, né? Agora, tem outras substâncias que podem, por exemplo, asbestos. Você está lá lixando uma pedra, né? Aí, essa pedra tem cal, né? E você inala aquele cal, você começa a tossir, espirrar. Você está mexendo com cloro, colocando cloro na água da tua piscina, na piscina. Ele faz ácido sulfúrico quando entra em contato. Não, desculpe, ácido clorídrico quando entra em contato com a água. Se você inalar aquilo, você vai queimar as vias aéreas superiores. Então, esses são pneumopatias, que podem dar edema de pulmão, né? Edema, inflamação das vias aéreas superiores, edema pulmonar, por causa do cloro.
O cloro em contato com a água faz ácido clorídrico, altamente cáustico e irritante. Temos as pneumoconioses, são as poeiras minerais, né? A asbestoses, que é os asbestos, o amianto, né? O algodão na tecelagem, são micropartículas menores que 5 micras, que são inaláveis, que elas são aspiradas, inaladas, vai para dentro do pulmão e entra dentro do alvéolo. Menor que 5 micras, ela penetra no alvéolo. E por se tratar de uma partícula não absorvível, ela funciona como um corpo estranho dentro dos alvéolos. E ela, como corpo estranho do alvéolo, a primeira reação é uma reação asmatiforme, asma, falta de ar. Depois, pela não absorção desse material inabsorvível, que pode ser mineral ou vegetal, ela vai fazer uma reação antígeno-anticorpo, né? Certo? E vai fazer um granuloma. Não é isso que ocorre? Um granuloma? Uma inflamação local, um granuloma. E esse granuloma vai sequestrar esse alvéolo, né? Vai transformar em atelectasia, né? Esse alvéolo não vai funcionar mais e a pessoa vai desenvolver um quadro de insuficiência respiratória ao longo dos anos. Né? Certo? E aí também pode desenvolver tuberculose ocupacional, câncer, mesotelioma, que é o principal câncer pulmão, né? Por causa dos asbestos, do amianto, que é proibido no Brasil, na maioria dos estados. É uma aula particular que nós vamos ter só de pneumopatias. Agora vamos falar de uma aula interessante aqui, que nós temos, que é a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. APAIRO, né? Esse é um termo antigo, eles querem modernizar, mas é o melhor termo que existe. É uma perda auditiva que é relacionada ao ruído industrial, ao ruído ocupacional. Tem outras perdas auditivas que não são clássicas e nem específicas, e não tão peculiar como a produzida pelo ruído ocupacional. Deixa eu fazer um introdutório para vocês o que é um ruído ocupacional. O ruído ocupacional é aquele ruído que foi projetado, foi introduzido na humanidade com a produção da primeira máquina na Revolução Industrial. Lembra da Revolução Industrial? Era a máquina a vapor. O vapor movimentava uma máquina e ela produzia barulho, muito barulho. Esse ruído, né? Qual a diferença entre som, né, e ruído? O som ele é harmônico, o ruído ele é desarmônico. Então, o ruído industrial, se entrar numa indústria ruidosa e barulhenta, por exemplo, entra uma serralheria. Aquela barulheira. É a mesma coisa que uma construção que o cara está usando a furadeira. Você pode ver que esse pessoal da construção que usa a furadeira, ele nunca está usando protetor auricular. Mesma coisa que aquele cara que está derrubando a mata com motosserra, ele não usa protetor auricular. Aquela máquina que está ali, a motosserra, a furadeira, a máquina de tecelagem, o ar-condicionado que está aí na casa de vocês, que hoje o ruído é menor, mas ele produz ruído ainda, todos os aparelhos, todas as máquinas e aparelhos, motores, produzem ruídos de 4.000 Hz, na frequência de 4.000 Hz. Vocês já estudaram um pouquinho de biofísica da audição? Ou não? Vocês já tiveram biofísica? Já, né? Pode responder. Sim. Tá. Então, nós temos o ruído, o som, ele tem duas características principais, fundamentais, que é a frequência e a intensidade. A intensidade é medida em hertz, certo? Em hertz. Então, a frequência em hertz, né? Que é também um alemão que estudou isso aí. E a intensidade é em Bell.
decibéis. Então, uma escala de 10, né? Decibelímetros, decibéis, em homenagem a Bell, que foi o inventor do telefone. Então, nós temos uma frequência, certo? Em hertz e uma intensidade em decibéis. O ser humano escuta de 500 a 8.000, escuta bem, né? De 500 a 8.000 hertz, as frequências de 500 hertz a 8.000 hertz. Essas frequências de 500 hertz e 8.000 hertz são utilizadas para fazermos os audiogramas, as audiometrias, que vocês vão ter lá com os professores na prática, a audiometria. Então, vocês têm que estudar isso antes de fazer a audiometria. Aí, o ser humano escuta, normalmente, bem até 25 decibéis. De 0 a 25 decibéis. Essa é a audição normal do ser humano. Se ele começa a perder a audição, e a gente tem que falar mais alto para ele escutar, 25, 30, 45, 50, 60, 70, é porque ele está perdendo a audição. Isso assim, grosseiramente falando. Tá? Por exemplo, um avião a jato. Não, um avião a jato não. Se for falar para vocês entenderem. Um avião estacionado no aeroporto Belmonte, que está produzindo aquele barulho, aquilo ali não é o motor a jato. Aquilo ali é o grupo gerador que produz energia para o avião, quando ele está parado, que está instalado na cauda do avião, para manter o avião ligado. Se for em grande aeroporto, não precisa ligar esse grupo gerador lá de trás, porque eles têm um sistema elétrico que instala no avião e não precisa ligar. Mas aqui em Porto Velho não tem esse sistema elétrico, eles têm que deixar o grupo gerador ligado. Esse barulho desse grupo gerador, só para vocês terem uma ideia, gira em torno de 90 a 110 decibéis. Então, um avião estacionado, reabastecendo, desembarcando, embarcando, descarregando ou carregando, sem as turbinas ligadas, ele produz até 110 decibéis de ruído. Então, o trabalhador precisa utilizar um protetor que rebaixe esse ruído até 85 decibéis. Então, ele tem que rebaixar em torno de 25 decibéis. Certo? Porque a lei brasileira permite trabalhar em ruído até 85 decibéis. Acima disso, é obrigatório ter proteção auricular, que tem três formas. A primeira forma, mais simples, é a de plug intra-auricular. Aquela borrachinha que você coloca dentro do ouvido. São os protetores intra-auriculares, tipo plug, que reduz de 15 a 20 decibéis. São os menorzinhos, os portáteis, que você leva para tudo que é lugar, você põe no bolso, você ganha de presente quando entra no aeroporto, você ganha quando você vai trabalhar, né? Claro. Então, esse é baratinho, é descartável. Né? O trabalhador tem acesso, descarta, usa à vontade e tal. Até dão em voo internacional, eles dão para você dormir. Você coloca no ouvido para dormir, para relaxar. Ali tem o tapa-vista também, para você dormir. Né? Bom, aí nós temos outro protetor, que é tipo concha, protetor auricular, não é intra, é auricular, tipo concha. É aquele aparelhinho que se coloca no ouvido. Não para escutar música, para não escutar ruído. E alguns colocam para escutar música, né? Aí fica mais surdo ainda. Então você coloca para não escutar nada. Este protetor auricular tipo concha, ele reduz em torno de 25 decibéis. Então, se você tiver a 110 decibéis e colocar esse de 25 decibéis, você chegará até 85. Se você usar os dois juntos, a tua proteção aumenta.
Então, você pode usar o intra-auricular, ou tipo concha, e ir para o aeroporto. Não tem problema nenhum. Ainda existe um outro protetor auricular, certo? Que é capacete, que pega toda a cabeça do indivíduo. Que ele aí protege também contra a transmissão óssea, porque o som também é transmitido pela transmissão óssea. Lembra que o neuro ele coloca o diapasão na cabeça da pessoa para ver se ele escuta? Para ver a transmissão óssea. Deu para entender, pessoal? Tá. Então, veja bem. A definição da perda auditiva induzida pelo ruído é quando você coloca o indivíduo sadio no ambiente de trabalho de, no mínimo, 8 horas por dia, num ruído acima de 85 decibéis, sem proteção auditiva qualquer, ele vai ser induzido a uma perda auditiva que deve se iniciar em 5 anos. Pode iniciar antes? Claro que pode. Essa perda auditiva, normalmente, ela pode ser uni ou bilateral. Não necessariamente tem que ser bilateral, não. Pode ser uni ou bilateral. Ela tem que ser neurosensorial. O que é neurosensorial? Ela tem que lesionar as células auditivas da cóclea, que está aí na imagem que vocês estão vendo, que são células ciliadas. Eu já vou explicar o mecanismo disso, a fisiopatologia disso para você. E a perda auditiva tem que ser em torno de 4.000 Hz. Tem que fazer uma gotoeira auditiva. Esta aqui. Está vendo o V? Esse tem um V. Está vendo o V? Ele está bem em 4.000 Hz. Então, esta perda auditiva ela é clássica. E ela é adquirida ao longo dos anos. Vocês estão vendo aí essas linhas que vão caindo em torno de 4.000 Hz? Está vendo ali? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ao longo da exposição, ao longo dos anos. Pela exposição ao longo dos anos. Este aqui é um audiograma normal. Este aqui é uma paíro. Este aqui é um normal. Este aqui é uma paíro. O que vocês estão vendo aí em cima desse desenho é a cóclea. Na curva do rio, vocês estão vendo que tem uma curva ali? Na curva do rio que estão as células ciliadas, que faz a detecção, são essas células aqui, que tem os cílios, que ela vai detectar os hertz, as frequências. Esses cílios, eles detectam frequência. Lembra aquela teoria? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Dentro da cóclea, nós temos o líquor. Líquor é hidráulica, é um óleo. Então, se você tem uma onda sonora que bate no tímpano, que é acústica, que leva mecanicamente através dos ciclos, martelo, estribo e bigorne, mecânica, transmissão mecânica, energia mecânica. Energia acústica, sonora, vibra o tímpano vibra os ossículos, que vai vibrar a estrutura óssea, que vai transformar a energia mecânica em energia hidráulica, licórica, no líquor, que vai produzir uma onda do mar no fluido licórico, que vai impressionar as células ciliadas. Se for um ruído industrial, as células ciliadas na curva do rio, que são as células de 4.000 Hz, que estão na curva do rio. Essas células ciliadas tanto bate ao longo dos anos até que fura.
Primeira consequência, depois de 5 anos. Se perdem os cílios e essa célula não captura mais sons. Então, desaparece, vocês estão vendo aqui, desaparece a audição a 4.000 Hz. Ele não escuta, ele está ficando surdo. Ou melhor, segundo os leigos, ele está se adaptando ao ruído. Adaptação ao ruído é surdez profissional. Com o passar dos anos e sem a proteção adequada, este trabalhador vai romper essas células, vai extravasar o citoplasma, e essa célula vai morrer. Certo? Só que a onda continua, o estímulo persiste. Morreu aquela célula, está em contato com o osso, a célula não existe mais, ela está destruída. Mas tem as células laterais, que pegam outros níveis próximos de 4.000 Hz. E elas também são afetadas pela essa onda, que aqui no Madeira nós chamamos de banzeiros. Banzeiros são ondas que batem na beira do rio e fazem erosão. Essa erosão é a morte celular, pessoal. Por causa da onda Licore de 4.000 Hz do ruído industrial, que está acionando todo o sistema auditivo durante 8 horas por dia, acima de 85 decibéis, sem proteção, levando a lesão auditiva irreversível, neurosensorial, porque as células nervosas estão morrendo, irreversível, não volta mais, não escuta mais. E com o passar dos anos, vai se afundando a perda auditiva. E ela vai ampliando o buraco no asfalto, que perdeu a primeira pedrinha, ela vai aumentando o número de células mortas, chegando a 3.000, a 8.000 Hz, aumentando a gotoeira acústica, lesionando a periferia, o entorno dos 4.000 Hz, de 3.000 Hz, 8.000 Hz, e vai se ampliando, e o indivíduo vai ficando surdo. Aqui já perdeu 50 decibéis, estão vendo aí? Ó? Aqui, ó, 50 decibéis, uma perda de 4.000 Hz. E está afundando, porque está perdendo em 3.000, 6.000 e 8.000. Está vendo aqui? O abaulamento? O V? O V. Isso é paíro, pessoal. Contei história para vocês. Igual conto de fadas. Isso é paíro. Não tem que discutir mais. Isso aí é paíro. Pronto, acabou. Isto não é paíro. Por quê? 4.000 Hz está preservado. A perda em todos os níveis. Ah, doutor, o cara lá ele cheirava loló, cola de sapateiro, solvente. Ele teve uma intoxicação auditiva. Ele vai perder em todos os níveis. Ah, doutor, foi para o tiro de guerra, teve uma explosão, ele teve uma ruptura de tímpano, ele teve fratura dos ossículos, os 3 ossículos do ouvido médio. Então, ele vai ter perda de todos os níveis. Ah, doutor, ele teve uma intoxicação pelo chumbo. Ele vai ter uma perda de todos os níveis. Ah, ele teve uma neuropatia periférica otológica pelo DDT. Ele vai ter perda auditiva em todos os níveis. Vai ser uma linha. Não vai ser essa linha normal aqui. Vai ser essa linha normal aqui de rebaixamento auditivo. Rebaixamento auditivo, porque aqui está em 50 decibéis. Aqui está normal, até 25. Peguei uma audiometria feita no interior não vou nem falar o estado. O fonoaudiólogo deu a perda auditiva de 20 decibéis. Se o cara estava com perda de 20 decibéis, é normal, pessoal. Está vendo esse tracejado aqui? Ó? Esses traços aí representam a perda auditiva considerada perda auditiva, acima de 25 decibéis. Abaixo é normal. Escutar abaixo de 25 decibéis é normal. A perda auditiva acima de 25 é perda auditiva. Lembrando, nós estamos retornando aqui, não sei, acho que não fora de ordem isso. Aqui é o trabalho infantil, né? E as crianças
perdendo a vida no trabalho infantil, se machucando, lesões, sequelas. E podemos lembrar também do trabalho do ruído. Ele está do lado de uma máquina. Garimpo, quem já foi para o garimpo sabe o que é ruidoso. Ninguém usando protetor, vai dar surdez. Tá. Temos aqui também acidentes e violência antigo, lombalgia, dor lombar, né? Pelo trabalho precoce, a degeneração da coluna vertebral, ela acontece mais precocemente. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Agora nós vamos ver um pouquinho de lombalgia. Rapaz, tá, só temos mais 10 minutinhos. Eu vou acabar às 9. Tem 1h30, né? Então, lombalgia, dor lombar. A dor lombar ocorre por diversos motivos. 70% da população mundial apresenta dor lombar. Porque vamos pensar aqui, pessoal. Eu, quando era jovem, eu li um livro chamado O Macaco Nu. Esse Macaco Nu é um livrinho assim pequenininho que mostrava a evolução da humanidade. O Homo sapiens, ele vivia em árvores, como qualquer macaco. Ele evoluiu e resolveu ser bípede. Então, ele usava as mãos e as pernas e ficava pendurado na árvore. Quando ele resolveu ficar bípede, toda a estrutura do corpo está baseada em 2 triângulos. Pode parar para pensar. A cabeça está fundamentada no Atlas, né, que é a primeira cervical, o Atlas, que está fundada na C7, né, que é na cintura escapular. Então, nós temos o primeiro triângulo, que é a cabeça. Aí nós temos o tronco. O tronco, se você for ver, vai fazer a coluna se basear todinha na L5-S1, na L5, na base de S1, certo? Em que ali tem o quê? O sacro, que é a cintura pélvica, né? O sacro com o cóccix, né? Que vai sustentar todo o tronco. Então, nós temos 2 pivôs aqui, que são muito importantes. O primeiro é a C7 e o outro é a L5, que vai sustentar, a L5 vai sustentar todo o corpo, todo o peso do corpo. Então, claro que a tendência do desgaste é maior no trabalhador na L5-S1. Você pode ver, todo trabalhador braçal, ou trabalhador mesmo, desculpe, todo ser humano que anda com as próprias pernas, que é bípede, ele tem degeneração precoce da L5-S1. Isso aí vai ser comum na população mundial, por causa da gravidade. A Terra faz com que o disco intervertebral L5-S1, todos os discos, inclusive, eles se desidratem e percam a amplitude. Por isso que o indivíduo idoso, ele perde a altura, ele fica menor, porque os discos vão reduzindo e ele perde a amplitude. E essa redução desse acolchoado do Fusquinha 69, velhinho, ele está seco, ele reduziu, ele secou, esse disco intervertebral desidratado, ele produz aproximação das vértebras e compressão das raízes nervosas que nós vamos ver logo aqui, que saem das vértebras, né? Aqui, ó, tá vendo? E começa a comprimir esse disco para fora, certo? Que forma a hérnia de disco, que corta, faz uma fissura no anel, no corpo amarelo, né? Certo? E faz uma compressão, uma herniação. E essa hérnia vai comprimir a raiz, causando lombociatalgia ou cérvico-braquialgia. Cérvico-braquialgia, se for cervical. Tá? Então, vamos ver. Aqui nós estamos tendo, então, anatomia, lombo sacra. Aqui a cervical, o raio-x da cervical, né? Certo? Aqui nós estamos vendo uma coluna normal, uma escoliose, que é um desvio de coluna. Tem cifose e escoliose. Aqui vocês estão vendo o Szinho da cifose, né? De uma cifose, não, desculpa, de uma escoliose. Meu Deus do céu, socorro. Tá. Eu falo cifose muito porque eu tenho cifose, né? Aí vocês estão vendo essas pontinhas aqui, esses bicos de pato aqui, ó.
Do lado direito, vocês estão vendo os teófitos marginais, esses biquinhos de pato. Essas proeminências de cálcio ocorrem quando a coluna se achata. Veja os espaços entre as vértebras como estão reduzidos. Vejam aqui a sacralização da L5 com o sacro. Olha, não tem espaço nenhum, tem uma sacralização. Veja que essa coluna que era instável, certo? Por causa do desgaste dos discos, ela ficou instável. A coluna automaticamente começou a produzir, depositar cálcios, formando um bicozinho de pato. Um bicozinho de pato aqui. Para quê? Para juntar o osso e fixar a coluna, como se fosse uma artrodese de coluna, uma fixação de coluna, para que a coluna não fique estável para manter o corpo ereto. Vocês podem ver, tanto de perfil, como a PA, né? O raio-x de perfil e PA, você vê aqui os bicos de pato. Isso nós chamamos de osteofitos marginais. Isso é uma coluna instável, degenerada, com a redução dos espaços intervertebrais. Isso produz dor lombar, dores fortes, dores intensas, tanto a nível muscular como lombociatalgias, que é a compressão do nervo ciático, que corre na parte posterior da perna. Aqui, ó, ele corre, né? O nervo ciático, que corre por trás da perna. Se o cara falou que está doendo na parte do fêmur, aqui, no músculo femoral, está errado. É sempre na posterior. Puxou a posterior, já sabe que trava o posterior, é coluna vertebral, é nervo ciático, tá? Beleza? Então, aqui vocês estão vendo a herniação, né, que ocorre. Aqui está a hérnia bem caracterizada. Olha aqui que beleza, olha que imagem linda. A foto do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui a coluna, o branco é a medula espinhal, né? E aí você vê esse abaulamento aqui, ó. Aqui nós temos o sacro, L1, L5, L4, L3, L2. Nós temos L1 para L2, L2, L3, L3 para L4. Mas você veja que abaulamento, que herniação monstruosa, que ela impacta a medula, comprime a medula, isso com certeza vai dar lombociatalgia. Então tem uma protrusão, está errado aqui, é protrusão, não é protusão. Erro de português grave. Protrusão, com uma hérnia de disco, que com compressão, com comprometimento da raiz nervosa. Sim, senhor. Tá? Compressão da medula, em 3 níveis. Neste. Deu para observar? Aí vocês vão ver os discos intervertebrais estão escuros, não estão brancos. Estão vendo lá em cima? Olha lá para cima. O disco intervertebral está branquinho, olha como ele está denso, hidratado. Olha nessas outras vértebras aqui, intervertebrais, ó. Está escuro, está preto. Que é isso? Desidratação. Certo? Beleza? Isso é a aula de radiologia. Espinhas bífidas. Espinhas bífidas são malformações dos corpos vertebrais que ficam entreabertos. Todo paciente que possui espinha bífida não serve para trabalho braçal. Ele vai ter sérios problemas de coluna, se você colocar ele para trabalhar. Ó, malformações como sacralização, diminuição do espaço intervertebral, osteófitos, que é degeneração de coluna, espinha bífida, não dá para trabalhar, são inaptos para o trabalho braçal. Por favor. Aí o erro é do médico que contrata. Tá? Aí nós já temos aqui a osteoporose. O que é? É a falta de cálcio, principalmente nas mulheres, depois da menopausa, depois de 10 anos de menopausa, o cálcio não é absorvido, o osso fica poroso, da osteoporose. E o que acontece? O disco intervertebral começa a formatar o osso. Está vendo como ele está abaulado o osso? Parece que tem uma bola ali dentro. É o disco. O disco, veja só, o disco
Está formatando o osso, porque o osso é poroso. O osso não tem estrutura, não tem cálcio. Ele não é duro, ele é mole. Então, o disco intervertebral, que é uma esponja, né, também, ele está formatando a coluna, para você ver a gravidade dessa osteoporose. Então, é um paciente que você tem que tomar muito cuidado. Esse paciente não deve fazer esforço algum, carga, nem pensar. Pessoal, 21 horas em ponto. Ô, professor bom de serviço. Vamos entrar na próxima aula de Lerdort. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria, depois que a produção... Aí, produção, por favor. Eu gostaria que vocês, se possível fosse, enviasse para mim o link das nossas apresentações, as duas, dessa aqui e da anterior, para eu gravar, para guardar, inclusive disponibilizar no meu site. Tá bom? Tá, doutor. Vou mandar para o senhor lá, tá bom? Próxima segunda-feira está confirmada a aula, né? Nós vamos dar continuidade em Lerdort, tá? Tá bom, meu povo? Então, Tá bom, então. Boa noite. boa noite para vocês, um abraço, felicidades. Obrigado, boa noite. Tchau.